que Saulo tem aquela experiência com Jesus, que ele fica cego durante 3 dias, e depois ele encontra Ananias, e as escamas dos olhos dele caem. Ele começa a viver uma nova vida. E a partir daquele momento, Saulo começa desenfreadamente pregar o evangelho. E ele se torna Paulo. E Paulo, para mim, é um dos caras assim que de todos é o mais loucão. Porque ele escreveu 13 dos 66 livros da Bíblia, e ele escreveu 13 dos 27 do Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, um pouquinho menos da metade aqui, foi o apóstolo Paulo que escreveu. Só que era um cara que, o que ele teve? Ele teve uma experiência real com Jesus. E a partir do momento que ele teve essa experiência, ele foi transformado. Era um cara que tinha condições financeiras, mas ele começa a pregar o evangelho. E o que é a gente pregar o evangelho, igreja? Quando a gente fala do evangelho, quando a gente fala a palavra evangelismo, ele vem do grego e significa boa notícia. Então, Saulo e Paulo, na verdade, ele passou por diversos perrengues, vamos dizer assim. No começo, ele começou a pregar para a galera, e a galera um pouco acreditou. Os discípulos ficaram meio assim, porque falaram assim: não, mas espera só um pouquinho, esse cara era o cara que nos perseguia, e hoje ele está com a gente. E ele começa nessa pregação, ele começa a contar essa boa notícia, ele começa a falar das boas novas. Ele começa por quê? Porque ele tinha o entendimento da lei. Então, Jesus, ele levanta Paulo com entendimento para ele pregar para essa galera. E Paulo, ele fez o quê? Ele gastou a vida aos pés de Jesus. Às vezes a gente canta, a gente adora: gastarei minha vida aos teus pés. Esse cara fez isso. Esse cara foi um dos caras que fez isso. Dentre vários discípulos, vários apóstolos, esse cara fez isso. Ele foi lá e viveu uma vida que agradava ao Senhor. Ele não se preocupava com as coisas. Ele não se preocupava com o que ele tinha que comer. Ele não se preocupava de nada. A missão dele era fazer Jesus ser conhecido. E isso que nós fomos chamados para esse tempo. Chamados para esse tempo chamado hoje. Nós, como igreja, precisamos fazer Jesus ser conhecido. É uma urgência que, quando a gente para pensar, igreja, isso é uma coisa que tem que te incomodar. Tu saber que pessoas nesse exato momento estão indo para o inferno, e depois não tem mais volta. E a gente sabe o que precisa fazer. Pessoas estão indo para o inferno e não tem mais volta. E quando a gente fala de evangelho, a gente está falando do evangelho genuíno. Um evangelho de amor, mas um evangelho que tem que fazer o que é o certo. É um evangelho raiz, como a gente diz, né? A gente tem que viver o evangelho raiz. Porque eu até vi uma frase, e é bem isso mesmo. Pessoas estão morrendo espiritualmente porque, em vez de ser confrontadas, estão sendo confortadas. Então, igreja, o evangelho é isso. O evangelho é renúncia. O evangelho é a gente falar para as pessoas sobre o amor de Jesus, falar sobre salvação, mas também falar sobre arrependimento. Não é só salvação. A gente precisa falar sobre arrependimento. Claro, da melhor maneira, das formas. E Deus, ele é maravilhoso, né? Ele usa a sua multiforme graça. Porque eu tenho um esboço aqui. Eu falo do meu jeito. Se o Carlos vir aqui usar o mesmo esboço, ele vai fazer do jeito dele. Se o William vir aqui falar,
vai fazer do outro jeito dele. Por quê? Porque cada um de nós tem um jeito. E o Senhor, Ele nos fez, e o Senhor nos permitiu passar tudo que nós passamos até conhecê-lo para esse momento. Para nós falarmos, anunciarmos esse evangelho do nosso jeito. A gente precisa entender que o evangelho, a causa do evangelho é muito maior do que eu quero. A causa do evangelho é muito maior. Porque, vou dar um exemplo simples. Eu poderia aqui, nesse momento, estar ministrando com o meu boné verde limão que a minha esposa adora. A gente tem essa liberdade. Mas por que a gente não faz? Num culto de quinta, num culto de domingo? Porque de repente vai chegar um visitante, e aí a pessoa é mais tradicional, e ela vai chegar e vai dizer assim: por quê? O púlpito já é uma prancha, né? O cara tá de boné, não vou nem ficar. Então, igreja, tem coisas que o evangelho é maior. Assim como Paulo. Quando Paulo chegou na Grécia e foi falar, Paulo era o cara mais louco. Me fiz de louco para ganhar os loucos, me fiz de grego para ganhar os gregos, é isso aí. Ele chegou, a galera, mas como é que eu vou falar de Jesus para essa galera? Aí ele chega lá em Atenas e fala para os caras assim: não, ó, tá vendo esse Deus aqui que vocês não sabem qual que é? É desse que eu vim falar. Então a gente precisa ter esse entendimento e saber que Deus, Ele vai usar cada um de nós e da forma como nós somos. Do nosso jeito, do nosso dialeto. A gente não precisa inventar, e claro que a gente pode ter referências, mas a gente precisa transmitir Jesus de uma forma simples. Mas por que a gente não prega o evangelho? Por que a gente fica só às vezes na teoria e na prática a gente não faz? Será que pode ser por vergonha? Pode ser? Vergonha? Eu tenho anotado aqui, deixa eu ver. Que eu não me lembro o versículo aqui. Deixa eu só procurar aqui. Imagina, tem 26 páginas aqui, pessoal. Por isso que eu gosto de folha, né? Mas eu vou achar o versículo aqui, peraí, deixa eu abrir. Ah, mas Thales, eu tenho vergonha. Então abre em Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu tenho vergonha do que as pessoas vão falar. Tenho vergonha do que as pessoas vão pensar. E esse mesmo apóstolo Paulo, que era perseguidor e passou a ser proclamador, ele diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, esse cara não se importava com nada, ele não se envergonhava do evangelho. Como muitas vezes nós temos, no processo de conversão muitas vezes nós temos. Eu tinha vergonha de escutar um louvor no meu carro. Eu me lembro que o Senhor me ministrou uma vez, e eu já devo ter falado isso, mas eu todo malandro, né, de bonezinho, na época tinha um carro rebaixado, e eu me lembro que eu falei assim: bah, Senhor, imagina se eu parar na sinaleira aqui, eu estou escutando Gabriela Rocha, o que os caras vão pensar? O que as pessoas vão pensar? Eu estava envergonhado. Eu estava diferente de Paulo, eu estava me envergonhando do evangelho. E aí o Senhor me ministrou: pois é, esse é o teu problema, tu está preocupado com o que os outros vão falar. E a partir dali eu falei: cara, é verdade, né? Então hoje eu não tenho problema nenhum. Se eu tiver que chorar, eu sou muito chorão, eu tô, principalmente eu trabalho dirigindo, se parar numa sinaleira e estiver chorando, não dá bola, porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. E se a gente tivesse esse entendimento que as pessoas lá fora estão precisando, é isso, é o evangelho. É o mesmo evangelho que um dia, assim como eu, acredito que tu também, procurava em várias formas de preencher um vazio,
que só Jesus vai preencher. E que a partir dali, daquele momento, tu olha assim e diga assim, cara, Jesus é suficiente. O resto, nada mais importa. A gente precisa ter esse entendimento de que trabalhar é bom, a gente precisa adquirir as coisas, e glória a Deus por isso, mas o mais importante de tudo é vidas. Porque a gente passar 50, 60 anos aqui nessa vida, cara, a gente tem uma eternidade. E o nosso papel como igreja é saquear o inferno e povoar o céu. Esse é o nosso papel. Só que a gente às vezes está preocupado com um monte de coisa que não tem nada a ver. E a gente esquece de vidas, que é o mais importante de tudo. Vidas. E muitas vezes a gente pode às vezes ter medo. Mas eu tenho medo de pregar o evangelho. Eu lembro que no começo da conversão, né? Eu e o Sidão, a gente louco para falar de Jesus. Tá, mas o que nós vamos falar? O que nós vamos falar? Tá aí, se a pessoa me perguntar uma coisa e eu não sei o que eu vou fazer. Tem esse medo? Tem. O que tu vai fazer? Falar a verdade, eu não sei. Nós como líderes de célula, como diáconos, às vezes na célula a pessoa vai perguntar uma coisa e a gente não sabe. E tá tudo bem? Não tem problema. A gente precisa chegar e falar a verdade. Cara, isso eu não sei, mas vamos descobrir. Então, a gente às vezes tem medo. E vamos ver o que a palavra nos diz. Então, abre lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E eu vou demonstrar na palavra todas as objeções que tu tem, às vezes, para pregar o evangelho. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. É isso aí. O Senhor não nos deu o espírito de medo. Nós precisamos ser cada vez mais ousados na palavra. Muitas vezes o nosso medo é porque é por falta de relacionamento. É por falta de relacionamento. Porque quando a gente tem esse relacionamento com Deus, através da palavra, através da busca, da adoração, da oração, é tranquilo. Porque tu não vai, às vezes, incorrer naquele erro assim, se ele me perguntar alguma coisa, eu não sei. Muitas vezes nós deixamos de falar de Jesus, ou de pregar, ou às vezes até de orar por alguém, por medo. Tá, mas e se eu orar e ela não for curada? Aí a gente tem que entender uma outra questão. Não tem nada a ver contigo, tem tudo a ver com ele. Se Jesus não quiser curar, ele não vai curar. E nós incorremos nesse erro de pensar que tem a ver com a gente. Quando aconteceu tudo isso, e eu vou dizer assim para vocês, está bem complicado aqui a palavra, eu falei assim, Deus, o Senhor sabe, conhece meu coração, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver contigo. O Senhor sabe que conhece meu coração. E essa tem que ser a nossa oração. O pastor falou também no culto de domingo, questão de um testemunho. E essa precisa ser a nossa oração. Todos os dias, quando tu for sair para trabalhar, não é só um trabalho. Não é só um trabalho. A gente precisa fazer algo, é chegar e dizer assim, Senhor, me mostra alguém que eu possa falar do teu nome. Alguém que eu possa, porque eu fui transformado por Jesus. Quem me conhece antes sabe. E como que eu não vou passar isso adiante? Como? É egoísmo da minha parte. Nosso papel como igreja é propagar assim, não ser aquelas pessoas chatas, que fala toda hora, mas em momentos oportunos. Através do ouvir, mas principalmente através do teu testemunho. Porque falar, até papagaio fala. Falar, eu posso estar aqui falando de evangelho e tudo mais, e falando isso e aquilo, e vocês podem pensar assim, o Thales é uma rica pessoa, e eu chegar em casa e bater na minha esposa. Tiver momentos que eu não demonstre que eu sou cristão. Então a gente precisa falar
e ser coerente com o que nós falamos. Hoje eu tenho um cliente que eu sabia que ele era cristão porque ele tem uma foto, eu não sei se ele estava pregando ou ele estava no louvor. Aí eu falei, chamo ele de irmão e tal, beleza. Aí ele postou no status assim, ó, como é que é? Vem jogar tigrinho? Vem comigo. Ué, sai. Aí depois ele botou no outro status, quer jogar roleta? Vem comigo. Falei, cara, mas não pode ser o cara, né? Eu até ia mandar uma mensagem pra ele, só que daí, e a foto, todo cristão. Então, a gente precisa entender que a gente, quando fala, eu não me envergonho do Evangelho, tu também tem que ter o entendimento que tu não pode envergonhar o Evangelho. E nós, como igreja, nós somos o que as pessoas lá fora vão ver e que as pessoas lá fora vão falar. E na primeira oportunidade, eles vão dizer assim, tu não era da igreja? Tu não se dizia cristão e olha o que tu fez. Vamos falhar? Claro que vamos. Vamos errar? Sim. Mas nós precisamos dessa busca constante. Para quê? Para ser cada vez melhor. Então, a gente tem que ter a ousadia. E abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Para falar e para ter essa ousadia desse mesmo apóstolo Paulo que ele fala isso. Sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Olha a ousadia do cara. Sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Ousadia, né? Um cara que era de perseguidor a proclamador. A história do apóstolo Paulo é linda. Então a gente precisa, igreja, ser imitadores de Cristo. Buscar cada vez mais. E nós precisamos urgentemente evangelizar. Nós precisamos parar de nos preocupar com as nossas necessidades terrenas, e nos preocupar com coisas eternas. Porque nós temos o antídoto que as pessoas precisam. Já parou para pensar? Nós temos o antídoto que as pessoas precisam. E que nem eu orei aqui no começo, tu tem que ser grato porque no meio de bilhões de pessoas, tu tem a oportunidade de conhecer Jesus. E sabendo que todos nós, indiferente quem está aqui dentro e quem está lá fora, tem problemas, tem lutas, tem aflições. Qual que é a diferença? A diferença é que nós temos o entendimento de que quando essas lutas maus, esses dias maus virem, e a palavra nos afirma isso, tu saber como tu reagir. E quem não sabe, como que faz. E tu saber que se Jesus voltar hoje, tu vai ser salvo. E tu saber que tu sabe para onde vai. E quem não sabe, como que fica. Nós precisamos urgentemente falar isso. Sem rodeios, sem nada. Indiferente da idade. A gente estava compartilhando com o Teams no domingo lá, com a galera do Teams. E nós falando para eles bem assim, galera, seguinte, vocês têm 12, 13, 14 anos, e não pensem em vocês porque, eu sou adolescente. Se Jesus voltar hoje, vocês sabem da palavra. Vocês vão ser julgados sim. Então, vocês têm a noção do que é a importância, pais, da gente cuidar dos nossos filhos. Porque eles já têm um entendimento quanto a isso. E a gente precisa entender que não é, assim como a palavra, o ditado popular, né? O inferno está cheio de boas ações, ou de boas ações o inferno está cheio, agora não lembro o que é. Então, igreja, não adianta ser bom. Não adianta ser bom, tu pode ser bom. Eu ajudo fulano, ciclano, beltrano. Cara, se tu não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, tu vai para o inferno. É isso que nós como igreja precisamos pregar. Um evangelho que restaura, um evangelho de renúncia é fácil? Claro que não. Mas nós precisamos
nos posicionar. O Senhor conta com cada um de nós para esse exército, porque os campos estão prontos. Os campos, cada vez mais eu vejo a necessidade que as pessoas estão para ouvir de Jesus, cada vez mais. E diariamente o Senhor nos coloca em situações, deixa picando assim, e às vezes a gente não fala. Então, que nós não perdemos essa oportunidade, porque a gente não sabe qual que vai ser a última vez. E para finalizar, eu quero contar um testemunho, algo que aconteceu. Eu até compartilhei com o pessoal do Teams. Logo no começo da nossa conversão, nós tínhamos a célula lá em casa. E eu sempre, quando a gente tinha alguma ação na assistência social, eu sempre botava no grupo lá do condomínio, pedia para alguém, é para a igreja e tal e tal. E eu tinha um vizinho lá de baixo, do primeiro andar, e acho que, eu não lembro se foi uma ou duas vezes, ele chegou e ele nos ajudou com uma cesta básica e tal. Eu falei, quando tu quiser ir na igreja lá, a gente tem a igreja aqui, a gente tem a célula aqui em casa e tal, beleza. E acho que eu falei uma vez só. Ele tinha uma guriazinha pequena, a Sofia ainda brincava com a guriazinha dele, e isso há anos atrás. Passou-se um tempo, eu lembro que eu estava trabalhando, e aí deu uma notícia que um homem tinha matado uma mulher. E eu falei, que loucura, né? Ele matou a esposa e depois se matou. Eu falei, que loucura. Eu comentei com a Fernanda. E eu lembro que quando a gente chegou em casa e a gente abriu, acho que era o Facebook, era o meu vizinho. Pensa como nós ficamos. E aí aquele dia a gente pensou assim, o cara era meu vizinho. A filha dele brincava com a minha filha. Ele matou a esposa e depois se matou. E a célula era na minha casa. Por que eu não falei mais de Jesus para ele? Tem volta? Não tem. Então, igreja, a gente nunca sabe das coisas. Então, por isso que a gente precisa pregar em tempo e fora de tempo. Não só no falar. A gente não precisa ser aquela pessoa chata. E assim como diz aqui na Bíblia e tal. Cara, com atitudes. Com atitudes a gente precisa demonstrar o amor de Jesus. Ser parecido com Jesus. Homem, tu precisa ser o sacerdote da tua casa. Mulher, tu precisa ser a coluna da tua casa. Assim como o apóstolo Paulo nos orienta. Como a palavra nos orienta. Porque não dá tempo mais para a gente perder tempo. Não tem mais tempo. E pessoas estão indo para o inferno. E às vezes eu sempre costumo falar isso e volto a falar. E às vezes a gente está brincando de ser crente. Só que a gente não sabe. A minha família, nem todos são cristãos. Porque eu prego a palavra, porque eu compartilho da palavra. Cara, a salvação é individual. Então a gente precisa urgentemente, primeiro, nos analisar. Porque às vezes o teu medo, a tua vergonha de falar de Jesus, porque de repente as pessoas não veem Jesus em ti. E talvez a pessoa vai dizer assim, cara, mas tu tá me convidando para ir para a igreja, mas olha o jeito que tu trata tua mulher. Olha o jeito que tu trata teu filho. Se é para conhecer Jesus e ficar assim como tu tá, eu não vou. Então essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. É duro? Claro que é. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir isso. Mas é necessário. E nós precisamos, o louvor pode subir. E nós precisamos ter esse entendimento. Thales, e agora então? Depois de tudo isso, o que eu vou fazer? O ir de pregar, e ali como Marcos 16:15 fala, não é que ele seja um mandamento, uma obrigação, mas a gente precisa fazer Jesus ser conhecido. Na verdade, é uma obrigação para os discípulos. Porque se a gente não precisasse falar de salvação, o diabo ficava no inferno sozinho. Então, nós precisamos ter esse entendimento, igreja. Que não tem mais tempo da gente perder tempo. E o mesmo,
apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, depois que a gente conhece Jesus, a gente precisa ter essa transformação. E as pessoas precisam ver essa transformação em nós, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Talvez tu não saiba, mas de repente tu vai falar de Jesus para uma pessoa, e a pessoa, claro que o nosso entendimento a gente quer, não, vamos lá na célula, a gente vai falar de Jesus e tal, e a gente quer que ela congregue aqui, que ela quer que ela vá na nossa célula, mesmo se ela mora em outro lado, a gente quer que ela congregue na nossa célula, que ela vá na nossa célula. Só que às vezes não vai acontecer isso. Às vezes ela vai para uma outra igreja e glória a Deus por isso, igreja. É o reino. É o reino. Às vezes tu vai falar de Jesus e vai ser só uma sementinha. E Paulo fala, não importa, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então esse é o entendimento. Cara, o nosso papel é falar de Jesus. Falar de Jesus. Se eles vão vir para o Bola de Neve Guaíba, amém. Se eles forem para outra igreja, amém também. É vidas, não é placa de igreja. É vidas. E esse é o entendimento que nós precisamos ter. Uma fome e sede por vidas. Porque vidas importam. Vidas importam. Nós temos o antídoto. Cabe a nós saber o que nós vamos fazer. Não por medo, por temor e por obediência, porque a palavra nos diz isso, que nós precisamos pregar o Evangelho, sabendo que Cristo me amou quando eu ainda era pecador, sabendo que Ele foi para aquela cruz, mesmo sendo que eu deveria ir para aquela cruz. Então a gente precisa falar de cruz, porque era para cada um de nós estar lá, e Cristo foi no nosso lugar. E Ele nos dá uma oportunidade de uma vida para nós termos a oportunidade da gente ser participante dessa obra e fazê-lo conhecido. Agora, cabe a cada um de nós tomar uma decisão. A partir de hoje, tomar uma decisão. Se nós vamos viver verdadeiramente o Evangelho e entender que o raso não nos serve mais. Para de ficar só lendo o provérbio do dia. Para de ficar vindo só em culto de Santa Ceia. A gente tem um mergulhando, a gente tem ensino, mas tu precisa do teu tempo, do teu momento com Deus. Tu precisa entender as coisas. Nós precisamos cada vez mais buscar o Senhor, porque o Senhor conta com cada um de nós. Porque, igreja, as batalhas são diárias e nós temos uma guerra. É uma guerra espiritual acontecendo. E a gente precisa entender de que lado nós estamos. Então, feche os teus olhos e aplauda o Senhor. Ah, Jesus. Nos ajuda essa noite, Pai. Nos ajuda, Pai, a ter fome e sede da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a ter fome e sede por vida, Senhor. Nos ajuda a pensar mais nas coisas espirituais, Senhor. Nos ajuda a ter a ousadia de falar assim como o apóstolo Paulo: sei de meus imitadores como eu sou de Cristo, Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos mais parecidos contigo. Nos coloca em situações que nós possamos demonstrar o Teu amor, Senhor. Que possamos entender cada vez mais de Ti, da Tua palavra que cura, do Teu Evangelho que cura, que salva, que liberta, Senhor. Milhares e milhares de pessoas estão lá fora, querendo preencher um vazio, e nós temos o antídoto, Senhor. Nós temos a vacina, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a saquear o inferno e povoar o céu. Vamos adorar o Senhor. Meu orgulho me tirou do jardim, Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia.
se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E o meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu
que nós fomos chamados para esse tempo, Senhor. Esse tempo chamado hoje, Senhor. Tudo que o Senhor nos permitiu viver até hoje, Senhor, seja de algo bom e de algo não tão bom, Senhor, foi para esse momento chamado hoje, Senhor. E Pai, eu declaro que o Senhor venha levantar uma geração, Senhor, homens e mulheres cheios da presença de Deus, Senhor, homens e mulheres soldados de Cristo, Senhor, que não se envergonham do Evangelho, que não tem medo, Senhor, que o Senhor possa dar ousadia e intrepidez para pegar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, não somente no nosso ministério, Senhor, mas para o Teu reino, Pai, nas demais igrejas, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha levantar uma geração, homens e mulheres, pessoas com fome e sede por vida, Senhor. Ah, Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter fome e sede por vida, Senhor, a ter fome e sede porque verdadeiramente importa, Senhor, fazer o Teu nome ser conhecido. E quem crê pode dizer amém e amém. Aplauda o Senhor, aplauda aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Amém. Igreja, agora nós só estamos repetindo o que nós sabíamos que precisa ser feito. Na teoria é tudo muito lindo. Agora a gente precisa ir para a prática. A gente se analisar, ver o que nós precisamos mudar para ser mais parecido com Cristo. E para aí sim poder falar desse amor que, como nós adoramos, que faz mudar o mundo. Esse é o amor de Jesus. Que nós possamos ter esse entendimento, amém? Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levanta a tua mão. Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, levar em segurança cada um aqui dos meus irmãos, Senhor. E que o Senhor venha colocar, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha constranger, Senhor. E que através, nas orações, Ele venha pedir, Pai, pedir situações para que o Senhor, o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor. E que o nosso sentimento seja para que nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, Senhor. Que nós possamos sair daqui com o entendimento que nós precisamos saquear o inferno e povoar o céu. Amém? Que Deus abençoe, um ótimo final de semana, e para a mulherada que vai vir, até amanhã, amém? Abençoa, dá um abraço para alguém que está do teu lado aí, e até amanhã e até domingo, se assim Deus permitir, amém?